Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero trazer uma palavra para os meus irmãos e para minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, que fala a respeito sobre o arrependimento, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 3. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui fala, na palavra do Senhor, a respeito do arrependimento. Todos nós, quando nós cometemos algum pecado contra o Senhor Jesus, contra o nosso Deus, nós precisamos se arrepender daquilo que nós cometemos contra o Senhor. Sabemos que Deus é um Deus que aborrece, que se ira contra o pecado. E os filhos da desobediência, que desobedecem a tua palavra, estão debaixo da ira do nosso Deus, se não se arrepender e se converter dos maus caminhos. Vemos então que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, morreu por cada um de nós naquela cruz, mesmo não tendo nenhum pecado, mesmo não tendo nenhuma iniquidade, mas ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele pagou um preço muito caro na cruz, entregando o seu corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. O teu sangue foi derramado naquela cruz por cada um de nós. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o único mediador entre o homem e Deus. Jesus, ele veio para rasgar o véu. E o véu é o quê? O véu é o pecado que nos separa de Deus. Sabemos que o pecado, ele nos leva para longe de Deus. O pecado, ele nos distancia do Senhor, faz com que a gente venha perder a nossa comunhão com Deus, se nós vivermos na prática do pecado. E se nós vivemos em pecado, nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. Então, para que a gente venha reconciliar com Deus, isso acontece através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode ir até Deus, ter uma comunhão com Deus, se antes não crer em Cristo Jesus. Se antes não ter Jesus na vida dele, entendeu? Então, o arrependimento dos nossos pecados é necessário. E o verdadeiro arrependimento não é somente quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos perdão a Deus chorando. Claro, isso faz parte do arrependimento, né? Porque o pecado, ele nos acusa e nós sentimos culpados, com remorso ali, porque nós sabemos que desagradamos ao Senhor, que nós acabamos cometendo algum pecado contra Deus. Tá, você pode até dobrar os seus joelhos, pedir perdão ao Senhor, se humilhar diante de Deus, mas o que demonstra se eu e você realmente se arrependeu dos nossos pecados e das nossas iniquidades é quando nós deixamos o pecado. Este é o verdadeiro arrependimento, quando tem em nós uma mudança de comportamento. A gente deixa a prática do pecado, ou seja, se eu roubei, eu vou lá, eu peço perdão ao Senhor e deixo aquele pecado, não volto mais a cometer. Agora, se a gente dobra os nossos joelhos, pede perdão ao Senhor e até chora, mas chega amanhã no outro dia e nós voltamos a cometer o mesmo pecado, significa que nós não se arrependemos de coração, de uma forma sincera na presença do Senhor. Então, não tem como nós enganar a Deus. Deus sabe quando nós se arrependemos de coração, quando nós estamos sendo sinceros com Ele. Porque Deus conhece, Ele vê todas as coisas. Ele sabe se nós deixamos a prática do pecado ou não. Então, sabemos também
que se nós deixamos o pecado através do verdadeiro arrependimento e se convertemos ali dos maus caminhos, se consertamos na presença do Senhor, o nosso pecado ele será perdoado por Deus. E o sangue de Jesus que foi derramado por nós naquela cruz vai nos lavar, vai nos remir de toda a iniquidade que nós cometemos e praticamos ali contra o Senhor nosso Deus. E então nós vamos passar a viver ali em santidade, em obediência, em retidão, dando frutos de um verdadeiro arrependimento. E nós sabemos que sem arrependimento não tem salvação. Se nós não se arrepender dos nossos pecados e das nossas iniquidades, não temos como nós entrarmos no reino dos céus. Por isso, nós temos que ser humildes e sinceros na presença do Senhor, confessando os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, e o Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode perdoar pecados aqui na face da terra, ou seja, não é o padre que vai perdoar o seu pecado, não é o pastor, não é aquele pregador que tem o poder para perdoar o seu pecado, e sim Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu por nós naquela cruz do Calvário. Então, meus irmãos, sem arrependimento não tem como nós sermos salvos. Sem arrependimento não tem como o sangue de Jesus nos purificar e nos lavar daquela iniquidade. E nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos se arrepender de forma sincera e verdadeira, deixando a prática do pecado. Então, se você pecou, se você roubou, se você adulterou, se você praticou atos ocultos de feitiçaria, de bruxaria, se você caiu no pecado de fornicação, de homossexualismo, se você falou mal do seu irmão e da sua irmã, se você fofocou, se você mentiu, se você roubou, não importa o pecado que você tenha cometido, se arrependa. Esta noite, Jesus Cristo está nos chamando para nós se arrepender dos nossos pecados e das nossas iniquidades, porque se nós vivemos em pecado, nós não temos a Jesus Cristo em nossas vidas, nós não conhecemos ao Senhor, e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo não estará habitando no nosso coração e na nossa vida, porque quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne, Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus não está habitando naquela vida. Então, o Senhor nosso Deus deseja de cada um de nós arrependimento. Nós precisamos se arrepender, porque se nós não se arrepender, nós vamos perecer, como esta passagem de Lucas diz, né? Que se não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se nós continuamos vivendo na prática do pecado e não tem arrependimento da nossa parte, nós vamos perecer. Nós vamos morrer espiritualmente. Se nós somos servos do Senhor, crentes, se nós cometemos um pecado e nós vivemos naquele pecado por um longo tempo, se não tem arrependimento da nossa parte, nós vamos morrer espiritualmente e a presença do Senhor vai nos abandonar. O Espírito Santo de Deus vai nos deixar de lado. Por quê? Porque nós estamos vivendo em pecado, e quem vive em pecado é filho do diabo, não é filho de Deus. Quem vive em pecado não é filho do Criador. E se nós vivemos em pecado, o Senhor não vai receber a nossa oração, o Senhor não vai receber o nosso jejum, o Senhor não vai ouvir a nossa voz. O rosto do Senhor, ele está sobre aqueles que o temem. O rosto do Senhor está sobre aqueles que vivem em retidão, em santidade, em obediência na presença do Senhor Jesus Cristo. E todos nós sabemos que um dia o Senhor Deus Todo-Poderoso irá julgar todo homem através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado, mas no dia do juízo, Jesus será o juiz, porque Deus não é somente amor, Deus ele também é justiça. Então, se nós morremos no pecado, nós podemos ter 20 anos de crente. Se nós morremos no pecado, nós morremos sem Jesus Cristo, e nós vamos perecer ali no fogo do inferno. Agora, se nós se arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e crendo no Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida de novidade de vida, verdadeiramente convertido ao Senhor, nós podemos morrer ali, mas nós seremos salvos, porque nós verdadeiramente estamos ali arrependidos, convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, o juízo de Deus
é sobre os filhos da desobediência, aqueles que não se arrependem. E se a pessoa não se arrepende, é porque o coração está duro. O coração está duro por causa do pecado. Quando nós vivemos no pecado, Satanás ele nos deixa cego espiritualmente e ele endurece o nosso coração para a gente não enxergar a realidade, para a gente não se arrepender e para a gente continuar ali praticando as mesmas coisas, as mesmas práticas que desagradam aos olhos do Senhor. E nos dias de hoje vemos que não está sendo mais pregado esse evangelho dentro das igrejas. O que hoje nós vemos é que está sendo pregado um evangelho de prosperidade, um evangelho que satisfaz o próprio ego, de mensagens que satisfaz o ego da pessoa, de mensagens ali que é para agradar a pessoa, mensagens leves, de bênçãos, de vitórias. Mas sabemos que os discípulos, os apóstolos, os profetas e até mesmo o Senhor Jesus Cristo, eles não pregaram esse tipo de evangelho, esse tipo de mensagem. Eles pregaram o arrependimento, eles falavam para as almas se arrepender, e para as almas se arrepender precisa pregar contra o pecado, pregar contra a iniquidade, pregar contra o mundanismo, porque como vai haver salvação se não tem arrependimento? Então como que as almas vão aceitar Jesus Cristo verdadeiramente de todo o coração se você não pregar ali contra o pecado, se você não pregar ali para a pessoa se arrepender e se converter a Jesus Cristo, crendo no teu nome e vivendo em novidade de vida? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele chama cada um de nós para o arrependimento. E a palavra também do Senhor nos diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino do Senhor. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esta é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Imagine se o Senhor Jesus Cristo ele volta e nós estamos no pecado. Nós vamos ficar para trás. Por isso, nós temos que dobrar os nossos joelhos e se arrepender todos os dias, deixar a prática do pecado, porque não tem como nós sermos cristãos, dizer que somos cristãos, servos de Deus, se nós vivemos ainda em pecado, em conformidade com este mundo e com esta vida. Então, o Senhor Jesus Cristo nos chama esta noite para se arrepender e se converter verdadeiramente ao Senhor. Amém? Reflitam nesta palavra. Reflita nesta palavra que eu deixei para cada um de vocês nesta noite. E a glória sempre é dada para o Senhor. E é sempre necessário que o Senhor cresça e que eu e que todos nós diminua. Esta mensagem aqui é para que o Senhor apareça, o nome do Senhor seja glorificado e para que você se arrependa verdadeiramente das tuas iniquidades e se converta de todo o coração ao Senhor. Amém? Fiquem com esta palavra e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.